Pastor Silas Malafaia apareceu gritando, surtado, todo esbaforido, criticando a sua ex-amiga de igreja e ex-companheira de chapa bolsonarista, ex-ministra e atual senadora, ex-sequestradora de criança, Damares Alves. Você vê que não existe ex-sequestradora, ela é, né? Vamos ver o vídeo, me desculpa para quem tá comendo, tá? Mas assista aí. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é um desafio à senadora Damares Alves. Ela abriu a boca dizendo que grandes pastores e grandes igrejas estão envolvidos na fraude da questão dos aposentados do INSS. Vamos ouvir a fala dela, para que não haja nenhum julgamento errado ou precipitado? Então, vamos à fala dela e depois vem meu desafio. Vamos lá. Pessoas também estão fazendo lobby em cima da CPMI e do INSS para impedir a investigação? Estão. E o tempo todo, e com os argumentos assim muito, vamos evitar danos. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Aí quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade. Não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então, essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, Basília, me machuca muito. Como é que é? Uma questão gravíssima dessa, uma acusação desse nível, e a senhora não dá os nomes dos grandes líderes evangélicos e das grandes igrejas que estão envolvidas na falcatrua da roubalheira dos aposentados do INSS? Ou a senhora dá os nomes, ou a senhora é uma leviana linguaruda? A acusação é grave e séria, e dá o nome também de que líderes pediram para a senhora calar a boca. Se já não bastasse Satanás e os ímpios que nos odeiam para nos caluniar, vem alguém dita evangélica para uma denúncia dessa gravidade sem dar nomes? A senhora não aprendeu com Jesus, não? O que Jesus falou em Mateus 5,37? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Isso é dúbio. Cadê os nomes? A senhora ajuda os líderes evangélicos e a igreja evangélica dando nomes. Nós não estamos aqui para tapar sol com peneira, nem para passar a mão na cabeça de ninguém dessa lama vergonhosa. E a senhora vem com essa conversa fiada. Dê nomes, senadora. Dê nomes. A senhora não é digna. Se a senhora não mostrar com provas e os nomes, a senhora não é digna nem de ser evangélica, que dirá o voto dos cristãos. Agora, se eu dizer uma outra coisa, essa senadora que apoia cotas especiais para transgêneros. Essa gente que contraria e luta contra nossos princípios. Eles querem igualdade, mas querem privilégios. E ainda foi debochada pelo próprio movimento, debocharam dela, chamam dela de hipócrita. A senhora, guarde a sua língua, e se a senhora não tem os nomes e as provas, cale a boca. Se tem, denuncie pro bem da igreja evangélica. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. A liderança evangélica está indignada com a sua postura covarde e vergonhosa. Estou esperando os nomes. Tenho dito, Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe o Brasil. Agora, antes de mais nada, até uma preocupação minha aqui com a saúde do Silas. Vocês já tinham reparado nesse olho caído dele? Gente, sempre foi assim, só eu que não reparei? Ou é um negócio meio atual? Ele não tá ficando um pouco parecido com o Severo? Eu acho que ele teve um derrame ideológico ao vivo ali e ninguém percebeu, hein? Ou no máximo, a minha teoria é que o fascismo faz mal não só pro seu coração e pro seu caráter, mas pra sua cara, pra sua lata mesmo, sabe? E se você acha que eu tô forçando, faz uma comparação estético-político comigo. Vamos pegar uns rostos da extrema direita aí, ó. Malafaia que tá aí, ó, se deformando na frente das câmeras. Ó o Tarcísio. Meu Jesus Cristo. E o Bolsonaro? Afe Maria. Agora, olha a esquerda, como é que a gente tá. E aqui, como é que estamos? Hein? E aqui, hein? Outro nível. Progressismo faz bem até pro seu rosto. Agora, de tudo que o Malafaia falou, eu quero chamar a sua atenção para esse trechinho de novo aqui, ó. Assista, por favor. A senhora não aprendeu com Jesus, não? O que Jesus falou em Mateus 5,37? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Isso é dúbio. Não é um pouco engraçado o Malafaia invocar o nome de Jesus? Ô Damares, você não tá imitando Jesus não igual a mim? E ele fazendo aquela cara que chega a morder a língua de tanto ódio que ele tá exalando ali, que o cara chega a estar tendo um derrame de ódio. E ele dizendo que é a Damares que não tá imitando Jesus. E além de ser hipócrita, burro político, o Malafaia é um burro teológico. Porque esse texto que ele pega para criticar a atitude da Damares, na verdade, critica homens igual a ele, Malafaia. Presta atenção, ele quer dizer que o texto quer dizer que a Damares, por fazer uma denúncia, ela tinha que provar. Então, segundo Malafaia, essa fala de Jesus, seja o seu sim, sim e o seu não, não,
está dizendo que você tem que provar o que fala. E vamos ver o texto, vamos ver o que o texto está dizendo, Malafaia. Aí o texto é Jesus criticando pessoas que juram em nome de Deus. Naquela época que não tinha cartório, os acordos eram feitos no fio do bigode, né? Na honra, na palavra. E tinha os espertinhos que juravam em nome de Deus. Não, pode confiar em mim, eu sou de Deus. Não, pode confiar em mim, eu sou pastor. Não, eu falo em nome de Deus. Eu represento Deus. Ô Malafaia, seu idiota, o texto que você pegou critica tipinhos justamente igual a você, que usam o nome de Deus para validar suas próprias ideias. Malafaia. Bom, foi nesse estado emocional completamente abalado que o Malafaia aparece como quem está possuído pelo próprio demônio, ou no mínimo como quem está com a mão invisível do mercado enfiada no próprio rabo, que ele aparece em vídeo gritando, exigindo explicações como se ele fosse o dono do mundo. Mas a piada central do vídeo é que em nenhum momento ele se preocupou com o que foi denunciado. Ele só se preocupou com a denúncia e com quem estava denunciando. Porque aqui é óbvio que tem uma camada muito clara de machismo. Porque quem denunciou é uma mulher, é a Damares, mas é uma mulher. E tá ali uma mulher denunciando empresas, igrejas, empresas que têm donos homens, e denunciando homens. É uma mulher denunciando um esquema religioso de homens. Por isso que o Malafaia entra com ódio acima do normal até mesmo para ele, que ele chega a ter esse AVC aí no vídeo, exigindo explicações, dizendo que ela não é digna nem de ser evangélica, apenas porque ela não deu RG pro dono do mundo aí, o Malafaia. E olha o termo que ele usa para criticá-la, chamando de linguaruda. Até parece que ele falaria isso se fosse um homem. Porque um homem, quando fala demais, o homem, quando vai para frente das câmeras fazer essa denúncia, ele é corajoso, ele é combativo. Mas a mulher, quando faz isso, ó, é linguaruda, fala demais. Mas enfim, ele em nenhum momento pediu explicações sobre o roubo. Ele só estava preocupado com a denúncia, porque estava manchando a reputação dos crentes, e ele se acha o representante dos evangélicos. Inclusive ele começa o vídeo falando, já não basta Satanás e os ímpios, eu e você, tá? Eu e você que tá falando ali, vem a senhora querer denunciar a gente, para lá. Bom, você bem já sabe que tá rolando essa investigação dessa fraude no INSS. Pensionistas, aposentados, tudo sendo fraudado, tá bom? É o INSS tirando mais dinheiro dos velhinhos do que o bingo. E como se já não bastasse o dano financeiro e emocional que essa fraude está causando, isso também está fazendo com que os velhinhos, os idosos, tenham que ficar no celular em aplicativo de banco. E a gente sabe o que acontece quando o idoso pega em celular. Uma fenda no espaço-tempo é rompida e tudo ao redor, todas as pessoas ao redor são sugadas para aquele buraco, para aquele problema. Não tem um dia sequer, nenhum dia na minha vida nos últimos anos, que eu não chego na casa dos meus pais e não tenho um aplicativo para instalar, uma senha para recuperar, um brilho da tela que tinha sumido de repente. Minha irmã teve a brilhante ideia de dar uma Alexia para os meus pais, eles estão se divertindo muito, foi muito bom. Mas esses dias o meu pai passou 2 horas chamando a Alexia de Aline. E eu só reparei quando eu passei na sala e eu ouvi meu pai dizendo, Aline, toca aquela do Tião Carreiro. Bom, mas a fraude está acontecendo e, segundo a Damares, igrejas e pastores estão envolvidos diretamente, sendo beneficiados diretamente nessa fraude. Além desses pastores e dessas igrejas já pegar dinheiro desses velhinhos através do dízimo, agora eles estão metendo diretamente a mão na aposentadoria. Tudo em nome de Deus, hein? E é importante lembrar que quem está falando isso, quem fez essa denúncia, não é o Berloffa, não é o Chavoso da USP, não é a Caroline Sardá, é a própria Damares, tá? E quando a sujeira é demais para uma mulher que sequestrou uma criança, é aí que você vê que o negócio está muito feio, né? Bom, depois da pressão pública ali, do vídeo do Malafaia, que soltou os cachorros tudo para cima dela, ela soltou uma lista, ela soltou uma listinha, a lista já saiu, o Malafaia já comentou sobre a lista, não sei se você está sabendo. Lógico, ele comentou, contestou, minimizou, desqualificou, falou nada com nada. Mas a lista saiu e eu trouxe ela aqui, inclusive, para falar para vocês quem é que aparece nessa lista. Não tem muita gente importante ou conhecida, mas vamos lá. Lista das igrejas envolvidas, tá? Adoração Church, Ministério Deus é Fiel
church, e aqui já vai um filtro para a sua vida, tá? Para você saber se uma igreja é boa, se ela é ruim, se ela fala alguma coisa de útil ou só groselha. Se é church, é ruim. Se é church, é groselha. Gente, uma igreja no Brasil, que não é uma empresa ou não deveria ser, tirar o nome igreja e colocar church, é a igreja assumindo que é lambibola de norte-americano. Qual é a possibilidade de uma church não ter importado uma teologia bosta, triunfalista, imperialista? Então, se é church, nem entra, que é a melhor coisa que você faz, tá bom? Também teve a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Renovo, e Igreja Evangélica Campo de Anatote. Evangélica é cheio de colocar uns nomes difíceis que nem ele sabe o que significa, tá? E teve alguns líderes diretos, né, citado: Péricles Albino, Fabiano Campos, André Fernandes e César Bellucci, que não tem nenhuma ligação com Marcos e Bellucci, a não ser o fato de todos serem bolsonaristas, né? E o último citado que muito me interessou, que eu quero trazer um vídeo sobre ele aqui em breve no canal, ele, o nosso queridíssimo, que já deveria ter saído do armário há muito tempo, que engana a quantidade de 0 pessoas se dizendo hétero e odiando os gays, ele, André Valadão. Sim, o Valadão foi citado na lista da Damares na fraude do INSS. Lembrando que a Damares já pregou muitas vezes em campanha para o Bolsonaro na igreja do Valadão e na igreja do Malafaia. É um rio de podridão, de nojeira que chega a dar ânsia de vômito, mas é bom ver ele se fudendo um pouco assim, não é? Bom, e no final das contas, isso aí provavelmente não vai dar em nada, tá bom? Não vai dar em nada, a gente sabe, infelizmente. Isso acaba virando mais uma cortina de fumaça para o real problema, porque o Malafaia fez um escarcéu e tirou toda a atenção do problema, que é tem aposentado sendo roubado mais uma vez. E o Malafaia trouxe toda a atenção do debate para uma questão moral. Ah, estão criticando os evangélicos, é cristofobia. Talvez isso não dê nada juridicamente, mas dá para ver certinho quem se incomoda com investigação e quem nunca se incomodou com roubo de verdade. Minha oração e minha luta é que pessoas como Malafaia um dia finalmente sejam enquadrados como bandidos que são. Pessoas como Valadão, independente se realmente está nessa fraude ou não, vive sua vida fraudando pessoas através da fé. Todos esses citados aqui, Malafaia, Valadão, Damares, que hoje estão se esfaqueando entre si, são todos riquíssimos, milionários. E adivinha da onde veio o dinheiro deles? De aposentados, pensionistas, trabalhadores, da igreja deles que bancam tudo isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal porque ajuda, tá? E escreve aqui também qual tema você quer que eu traga aqui. Tamo junto!